Oi, gente, tudo bem? Cheguei para a gente fazer mais uma leitura do nosso capítulo, da nossa leitura de Lucas, do Evangelho de Lucas, Vamos fazer a nossa leitura. Nós estamos hoje lendo o capítulo 7 e eu estou muito feliz nessa jornada. Espero que você também esteja e compartilhe como que está sendo a sua jornada de leitura, tá bom? Vamos lá, vamos começar a ler para a gente aproveitar? Lucas capítulo 7, tá? Se você não leu os capítulos anteriores, eu pedi que você depois volte lá para você caminhar com a gente nessa jornada de leitura, tá bom? Vamos lá. Capítulo 7, o Evangelho de Lucas. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fossem curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Gente, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Olha, até Jesus ficou admirado com essa fé. Jesus ressuscita o filho de uma viúva, o versículo 11. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão na cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. Simples assim. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Eu falo que é simples assim porque a gente está lendo agora isso depois de todo acontecido, Mas aqui o texto diz que houve grande temor. Aquele povo ficou espantado, Ficou atemorizado ali por conta desse grande feito. Imagina, Até porque se acontecesse isso hoje também a gente iria ficar. Mas é porque a gente está lendo a história, A gente está lendo o fato que houve naquele tempo. Então parece que é simples assim. Mas acho que a gente precisa meditar um pouco mais. Jesus e João Batista, o versículo 18. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Tá. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, é o versículo 26 agora. 27, perdão. 27, 28. É porque minha Bíblia é toda marcada já, né? Passei por cima aqui. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Os fariseus, é o versículo 34, né? 30. Vou repetir. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocaram flauta e vocês não dançaram? Entoaram lamentos e vocês não choraram? Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público e vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Jesus é ungido por uma pecadora. Agora é o versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. É uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui. Veja esta mulher ajoelhada aqui. Respeita a pontuação. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés,
Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Isso aqui é uma cultura. Naquela época, quando você ia à casa de alguém, você recebia uma bacia, né, de água ali para lavar os pés. Então, se você tinha escravos, servos, né, esses servos lavavam ali os pés do convidado. E em alguns lugares também a própria pessoa recebia ali a bacia para lavar os pés. É cultural isso aqui. Você não me cumprimentou com um beijo, também, que é outra coisa cultural, né? Mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Gente, eu prometi que eu não ia ficar fazendo comentário, né? Porque a gente sempre... O objetivo da leitura é fazer a leitura mesmo, criar o hábito, criar a constância, perceber os princípios milenares aqui, descobrir. Mas às vezes a gente tem que comentar, né? Às vezes eu não me aguento. Então eu vou comentar sobre essa situação dessa mulher, né? Sabe, porque assim, quando a gente para pensar e analisar um pouco dessa história, a gente vê o quanto que ela ficou imensamente grata por conta... é percebível que ela vê a quantidade, ela vê, nossa, eu sou uma pecadora, né? Eu sou uma pecadora nível alto, vamos dizer assim, né? Tanto ela era acusada pelos outros, pelos homens, como você pode ver aqui, que no próprio texto os fariseus estavam acusando, né? Ali nos pensamentos, pensando mal dela e tal, e pensando mal de Jesus também, porque ele não estava julgando ela. Mas você vê o quanto que ela estava grata. E Jesus disse para ela depois, né? A sua fé a salvou, vá em paz. Mas ela já estava tão grata, ela já estava considerando, ela já estava considerando aquele amor, aquele perdão. E eu fico pensando às vezes, a dificuldade que nós temos de nos perdoar, né? E pensando também sobre a dificuldade de a gente receber e aceitar o perdão de Jesus, o perdão que ele já manifestou, já declarou, né, já nos redimiu. Esse perdão também, será que a gente tem essa consciência? Será que você tem essa consciência, né, desse perdão? Você que entende que ele é o Filho de Deus, você que entende que ele veio para redimir os pecados daqueles que creem nele. E aí a gente fica pensando, né, qual o nível e a capacidade da gente entender esse perdão, da imensidão que ela entendeu, porque ela estava tão grata, ela estava tão... aceitou com uma profundidade o perdão, que ela manifestou esse amor imenso, né? Porque o texto diz que... e por isso ela demonstrou muito amor por mim, né? Por isso ela demonstrou muito amor por mim, está no versículo 47. E foi simples assim para Jesus, né? Simples assim, seus pecados estão perdoados. E às vezes se espera o extraordinário, cair uma nuvem do céu, cair... Não, é no ordinário mesmo, são atitudes no ordinário, né? A movimentação da nossa fé no sobrenatural, mas num comportamento ordinário. É uma coisa magnífica, eu não podia deixar de comentar isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Mas a gente concluiu a nossa leitura aqui e eu te aguardo para a próxima leitura do capítulo 8. Estou aqui fazendo a leitura na versão NVT, nova versão transformadora. Mas você pode ler aí na sua versão e compartilha como é que você está aí na sua leitura. Também te orienta a você refazer a leitura de uma forma mais pausada, tá bom? E quando você estiver fazendo aqui, caso você não queira refazer nesse momento,
te oriento você fazer prestando atenção, fazendo a leitura com entendimento, tá bom? Um abraço e a gente se vê na próxima leitura do capítulo 8, tá bom? Te espero.